Meus amigos, bem-vindos ao Pipocando Cast, mais um podcast. Você aí, cão farejador, bem-vindo, né? Bem-vindos todos aí de casa. Hoje, vamos conversar sobre o que, Bruno? Vamos conversar sobre a história da música, vamos conversar sobre um ícone moderno, o rei do pop, ou não, seria Elvis o rei do pop? Elvis morreu. Cara, eu acho que isso a gente tem certeza, cara. Tá. Diz a lenda assim que, né, que não, mas... Porque eu acho que mesmo que, ele morreu, Elvis assim, não tivesse morrido na época que ele disse que morreu, ele já teria morrido pela Não, e o timeline Rolandinho, do eu tava mundo. pensando assim, o cara era tão doido, velho. Mas tão, assim, excêntrico, de, né, Certo. curtir todos os rolês. Que você acha que dá pra esconder um maluco desse, tá ligado? Então, também acho. Não dá. Também Não acho bota que ele ia na ser muito Argentina num difícil. sítio, tô falando qualquer coisa, né? Ele ricão, ia causar, imagina, não tem como. Então, vendo a história dele, eu achei que, tipo, putz, eu não sei. O Michael eu acho que é mais possível, até porque saiu agora uma reportagem de uma ação judicial que tava correndo em segredo de justiça dos fãs do Michael, de que um dos últimos álbuns, né, o primeiro álbum póstumo do Michael, que foi, eu acho que o Escape, as músicas não são com a voz do Michael, assim, de um outro artista que tem a voz muito parecida com ele. A Sony, se eu não me engano, tirou as músicas do Spotify, então, tipo, é uma treta complicada. Que possivelmente é verdade isso, então. Talvez, tipo assim, dizem que chamaram ele pra ajudar, talvez, com as gravações antigas, ou não. Algumas músicas só tinham letras, talvez, ou só pra ganhar dinheiro, sei lá. Nossa, que doideira, mas o Michael era vivo nessa época Não. e gravaram. Teve 3 álbuns póstumos. Ah, e aí nos Tiveram. álbuns póstumos, mas aí não usaram a voz original, usaram do cara por quê? Porque talvez o Michael não tivesse cantado aquelas músicas. Ah, eram músicas inéditas. Caramba, que doido, né? Que doido. Cara, o mundo, assim, do showbiz, quando a pessoa estoura muito, principalmente antigamente que não tinha internet, eu sinto que tinha um lance de ter muita sujeira, né? Inclusive, gente, a gente ia falar do filme do Elvis aqui, né? E aí, eu não era tão íntimo da história do Elvis, mas já tinha ouvido falar do tal do Coronel, que era o cara que agenciava ele, cuidou da carreira dele, e que era uma história bem controversa, assim, né? Que não se sabia direito até onde ia a manipulação do cara e, enfim, como que ele controlou a carreira do Elvis e tal. E você viu que, pelo menos que eu li depois, Rolandinho, fizeram uma entrevista Com a esposa, né? Ou com a foi- ex-esposa e ela falou que ele era um amor, cara, Sim. o cara. Então é muito interessante, porque ele tinha uma relação ali de amor e ódio, né, do empresário, né? Ele era meio que uma figura paterna, mas também ele abusava dele. Pô, cara, se a gente ouve um monte de história, até de pai e mãe que abusam dos artistas, né? Imagina um empresário, né, tipo... É, né? Eu acho que, assim, tudo aconteceu num âmbito muito privado também, então é muito difícil. A gente que trabalha com o YouTube, com imagem e tal, lógico, numa proporção muito menor, a gente sabe que essas coisas são muito delicadas, né? Depende do ponto de vista, depois que a história passa, é muito fácil você falar, tal pessoa explorou, não sei o que lá. Não que eu esteja passando pano pro Coronel, porque ele era um cara que mentiu a cidadania. Talvez nem seja coronel. Não era, né? Então. Não era. Você sabe que ele não era coronel nada, que ele não tinha a cidadania americana, então ele nem podia viajar, não podia fazer passaporte nem nada daquilo. Então ele tinha partes da biografia do cara que eram realmente mentiras, né? Que ele contava. Então, ele não era uma pessoa boazinha, digamos assim. Mas também, e aí a gente vai entrar no filme, nos méritos do filme, né? Não sei nem sua opinião, porque é a primeira vez que a gente tá conversando sobre isso, sobre o filme em si. Mas eu acho que o filme, na minha opinião, consegue passar essa complexidade. E acho que consegue isso por colocar o filme pela perspectiva do próprio Coronel, né? Ele que conta meio que a história e vai levando a narração. Então, eu acho que no fim, o filme fala das coisas que aconteceram, que o Coronel fez, no sentido de não deixar o cara ir pra shows internacionais, bloquear a carreira dele nesse sentido, fez aquela coisa do hotel lá pra conseguir pagar as dívidas do jogo, etc. Mas também mostra que ele foi o cara visionário que tirou o Elvis ali vamos dizer assim, do anonimato e levou ele pras estrelas. Então, pelo menos tem essa sutileza da história de mostrar que sim, o cara tinha lá um lado sombrio, mas também fez muito pelo Elvis, sabe? Eu achei isso muito legal. Porque poderia ir pra um lado mais simplista, né? De simplesmente colocar o cara como um vilão e ponto, acabou. Mas eu acho que o filme ele fez um pouco isso. A figura desse cara é um pouco mais ambígua, né? O filme deixou assim... Esse diretor, ele parece que ele faz as coisas de maneira bem exagerada mesmo. Isso me incomoda um pouco. Você vê que ele faz questão de te falar uma coisa quase de um jeito meio óbvio, assim. Tem uma hora que ele divide a tela em 3, assim, e você vê o cara como era, o que tá virando e o que ele vai ser. Assim, Uma conexão, né? as mensagens são muito óbvias, assim, do que tá acontecendo.
é muito literal, assim. Então corta do cara cantando blues pra ele bem na frase. Tipo, isso me incomodou um pouco, assim, do filme ele ser um filme bem literal. Mas, cara, a gente teve o filme do Queen, cara, do Freddie Mercury, que eu achei tão tosco, assim, parece um cosplay, o Rami Malek, que esse filme eu acho que, por mais que o diretor seja um cara exagerado, ele funcionou super bem, assim, também por mais que pareça um resumo da carreira dele, não é que pegou um pedacinho, assim, ele quer contar um monte de coisa, depois quando você vai pesquisar, putz, você assistiu quase que um documentário da vida do... E 2 horas e 40 também de filme, né? E tem a versão de 4, tá ligado? Ah, é? É, o diretor tem a versão de 4, que ele falou. Acredito. Que talvez ele solte numa série, talvez num extra de DVD. Uhum. Isso que você falou das características do diretor, ele fez tipo, filmes muito icônicos que muita gente assistiu, né? Romeo e Julieta, fez Moulin Rouge, que é um filme estouradíssimo, um monte de gente viu, assisti na adolescência. Eu lembro que eu gostava, mas ele tinha essa questão estética bem marcada. Eu acho que aqui, eu fui muito pro cinema achando que eu não ia gostar muito desse filme, mas eu fiquei muito encantado com a forma que o cara montou o filme e, enfim, aquela linguagem que ele escolheu, que na verdade é não ter linguagem, né? O tempo todo fica mudando. Às vezes entram letreiros, às vezes os letreiros mudam, né? Muda o tipo de narrativa e tal. E até essas coisas de conexão que você falou, que realmente são óbvias no sentido de serem muito diretas, né? Mas essa montagem, por exemplo, onde ele coloca o cantor negro que inspirou, aí depois coloca ele jovem na gravadora e coloca ele lá no show pra mostrar, e é nesse momento específico ele tá querendo mostrar que o Elvis naquele show, naquele show no hotel, que é o último grande espetáculo que ele faz, que ele fica reprisando lá por anos, né? Ele foi inspirado pelo... É que ele se conectou de novo com a raiz dele, né? Que ele tá fazendo a música dele de verdade depois de muito tempo. Depois de muito tempo ele voltou a ser o Elvis que ele era e que foi censurado, que se perdeu, que quis ser ator, tal. Não, ele encontrou de novo a alma dele ali. Eu concordo totalmente com você que isso é um recurso bem direto e... poderia ser uma coisa mais sutil, mas como tá falando de rock and roll, como o filme é todo recortado com músicas e ele tem essa energia, assim, ele é muito explicativo. Então, eu acho que ele... Mas eu entendo o que você tá querendo dizer por explicativo, mas eu acho que por ele ser tão vibrante, tão rápido, um filme tão... Cara, eu queria ir no banheiro no meio do filme, não tinha momento, assim. Por mais que ele tenha 2 horas e meia, as coisas acontecem tanto e a montagem é tão frenética que eu não sei, eu achei que combinou, entendeu? Eu achei que a linguagem combinou. Eu acho que não é um filme de sutilezas. Eu acho que ele é um filme mais de recorte mesmo, um filme... Ele deixa umas coisas claras. Eu acho que o diretor tem que fazer isso mesmo, exagerar em umas coisas, né? Normal pra contar a história, né? Não é pra contar a história direitinho, senão faz um documentário. Sim. Mas eu senti depois, quando eu pesquisei a história, que, tipo, nossa, tudo tava no filme mesmo, né? Tipo, a época que ele foi pro exército, a época que ele... quando ele conheceu a esposa dele, que tinha 14 anos, o filme não fala, né? Mas, assim, dá a entender que ela era mais nova, né? O filme deixa... Eu tava falando assim, nossa, eu vou assistir o filme do Elvis, que é o rei do rock branco, vamos descobrir, então, que não foi ele que fez, mas, assim, o filme eu acho que quer deixar o tempo inteiro claro de que ele se inspirou na música blues, na música dos negros. Ele faz... ele deixa o tempo inteiro. E aí dizem que, por exemplo, o Elvis nem era tanto amigo do B.B. King. Ele viu ele uma vez só. Sim. Então o filme, eu acho que ele utilizou isso também pra deixar mais claro qual que foi o papel do Elvis. Porque a molecada nova, eu também, cara, molecada nova, eu digo de 30 menos, não sabe. Nova na perspectiva do Elvis. Não sabe o que foi a importância do Elvis, né, cara? 2 coisas que você falou. Primeiro, eu falei aqui que a namorada dele, que depois virou esposa, tinha 14 anos. A história oficial é que eles não namoraram na época, eles se conheceram. E aí eles só casaram com ela maior de idade e eles só ficaram juntos mesmo, assim, digamos assim, romanticamente, depois que ela já era maior de idade. Mas é uma coisa que o filme... Eu achei que o filme, ele faz bem isso. Ele quer contar muita coisa, então ele faz umas elipses de tempo e também ele faz ele é muito acelerado. Mas eu achei que de uma forma geral, algumas vezes melhor, outras vezes pior, ele consegue passar pelas fases sem você ficar com aquela sensação de porra, nem, sabe, passou muito por cima, não entendi, ficou artificial. Outra coisa que você tá falando dessa relação com o B.B. King e a importância que ele teve do ponto de vista de que ele foi influenciado pela música negra e aí depois ele virou aquele símbolo meio contra a cultura, o primeiro cara branquelo que tava requebrando no palco e a inspiração dele
do Sul, né? Porque lá no Sul era uma coisa totalmente absurda, né? Ainda era meio separatista, era meio segregacionista, né? Então, o que eu acho é que o filme faz isso também muito bem. Eu não acho que ele faz de uma forma... Que esse era o meu medo, sabe? Vai ter que lançar o filme do Elvis e vai ter que explicar essa influência, então simplesmente vamos jogar lá coisas pra falar, ó, nosso papo, nossa parte a gente fez. Mas o Rolandinho é muito assim, tipo... É ele olhando a cena por uma fresta... O cara assim, tipo, é muito óbvio, assim, não é que conta que um dia a mãe dele foi na igreja, não tem uma sub-história no meio, óbvio, tipo... Em que sentido? No sentido de que ele quer mostrar que o menino estava observando os negros tocando blues e a inspiração dele foi aquilo. Então, mostra-se como um menino numa fresta olhando o cara tocando blues. Não é uma coisa sutil dentro da Sim, da é uma história. metáfora bem direta. O tempo inteiro mostrando cenas completamente diretas na questão do que ela quer dizer com isso, né? Então, assim, você fala assim, como é que foi o Elvis? Qual que foi a influência pra criação do rock? Foi a mistura do gospel, onde desce a pombagira na pessoa e, tipo, o rock and roll tem isso de ser performático, de se entregar pra parada que vem do soul, né? No caso não desce a pomba gira porque é cristão, né? Mas, enfim, segue daí. Sim. Com o blues, que era, a música dos escravos, escravizados, né, das colheitas de algodão, e eles cantavam o sofrimento deles. Então, um negócio extremamente profundo. E, cara, eu achei uma coisa também muito louca, que é muito o início do rock and roll, né? Porque o rock and roll pra mim sempre foi contra a cultura. Pra mim, eu nasci numa época onde se falava de rock and roll Sex Pistols, do rock and roll tipo punk rock, né? Mas o rock and roll lá mais pra trás, os conservadores ficaram chocados porque ele chacoalhava a bilonga na cara das meninas, tipo... o quadril, né? Mas é a bilonga ali na cara. É, a bilonga escondida, né? Mas chacoalhava, e elas desmaiavam, cara. Eram assim, isso era muito louco, Então, você né? fala do filme ser óbvio, né? Por exemplo... Elas olham a bilonga, elas desmaiam. É muito aí legal, dá foco, eu adoro essa cena. Foco Eu na amo essa bilonga, cena. Pra mim é o melhor foco nela filme. desmaiando, foco no marido, muito ou no foda. marido, um olhando pra cara do... É muito É muito óbvio. foda, porque as mulheres estão tendo um orgasmo. Isso. E é tipo assim, nunca antes isso. É óbvio, é exageradíssimo, mas é pra mostrar por que o Elvis bombou tanto. Por que ele Tipo saiu assim, do nada e tem Eu que fiquei até constrangido. Dá pra você ver que a bilonga tá girando, que elas estão lá, mas, ele deixa assim... Então, mas ele quis deixar claro, ele não quis passar por cima, tipo, não, ele tinha um gingado. Não, era uma coisa quase sexual, era uma libertação do ponto de vista corporal da música. Assim, ó, vai ter uma música na televisão onde o cara requebra e as pessoas ficam... É a mesma excitadas, coisa, é a mesma não coisa no da Anitta, sentido- não, a mesma coisa. Quando a gente fala hoje mas há 1 milhão de anos atrás, né? No tempo da música faz muito tempo, né? Eu sei que não é tanto Não, tempo, sim, mas mas é bastante tempo. é bizarro, porque eu assistindo aquilo falando, nossa, que absurdo, né? Mas, tipo assim, o que pra gente hoje em dia ainda é um tabu e que os conservadores piram no mesmo grau? Putz, cara, a Anitta requebrando, né? E nem piram tanto. Cara, nem piram tá tanto. altamente sexualizado a dança. Até pra gente que... Não, até mas pra eu eu que tô sou, dizendo- sou mais jovem, que não sou um vovô ainda, é meio chocante. A dança não está sexualizada, as letras estão Não, a sexualizadas, dança, tudo. você não tá ligado, a galera está fazendo sexo no palco, eu sei, mas praticamente. veja bem, Você tá ligado? estou, mas o meu ponto é, mesmo com toda essa... É muito gráfico hoje em dia, muito exagerado, e eu não acho que a retaliação dos conservadores, pelo menos no Brasil, é nesse ponto específico, entendeu? É sim. Não vejo a galera enchendo tanto o saco. Enche. Quando, por exemplo, a Anitta se posiciona... Mas não igual no Elvis, que era Não, tipo assim, mas- não vai ter... O cara vai cancelar a carreira do cara Não, porque ele Rolandinho, quebrou. eu acho que é pesado, mano. É que hoje é mais Não acho sutil, mas, por exemplo, você vê a Anitta e o caramba, o governo colocou uma multa pra quem se expressa politicamente, ou seja, é a mesma treta. E aí você Não, não é percebe... uma multa pra quem se expressa É. politicamente. Não, é que você não pode fazer campanha eleitoral antes do Não, período. sim, não, mas um pouquinho antes da campanha tinha uma multa, tanto que a Anitta falou, mano, eu pago a multa pra quem se expressar aí no Lollapalooza, que é uma bolsa minha. Eu digo isso porque, cara, é muito rock and roll isso. A Anitta acabou de É que só cobrar... não é que colocou uma multa, tá? Não, mas... Tava previsto em lei isso, aplicaram a lei. Ok. Aí a Anitta cobra agora o Lula sobre um posicionamento dele sobre a guerra às drogas, ou seja... A música sempre esteve ligada com revolução. Então, é muito importante para um governo ditatorial calar os artistas e os músicos. E quando você vê esse filme, que é o do Elvis, o da Billie Holiday, cara, todos têm uma coisa em comum, assim, absurdo, né? A música ligada com revolução, a música ligada com a luta contra a opressão. Tipo, sempre foi assim, né? E aí a mídia, né? A cultura pop... pega, eu acho que esses movimentos e popiliza, cara, a gente, né, num jeito que ele perde o valor dele, tipo, é quase que um jeito de propósito, tá ligado?
que as mídias fazem de alguma forma. Então, por exemplo, qualquer movimento que você pegue que é legal, que é bacana, que é diferente, o da Anitta, por exemplo, já tem agora propaganda de shampoo e não sei o que. Já pegaram e já transformaram numa coisa... Tá, mas são duas coisas então. Tem uma na esfera de que a coisa fica popular e aí é dominada pelo marketing, etc. E vira uma coisa meio mais pasteurizada. O que eu tô dizendo assim. é que a música como revolução, a música sempre esteve ligada com revolução, rock and roll, putz, também foi isso, e hoje é o funk ou qualquer coisa assim. E a música tem um poder muito grande, por isso que tem um envolvimento político muito forte veja com a bem. música. O Elvis era uma questão também política. Mas o que a gente tá falando aqui é o seguinte, que nessa digressão toda que a gente fez, o que eu comentei é que eu acho que hoje em dia a retaliação pra um artista como a Anitta, por exemplo, ou como a Luísa Sonza, etc., que é uma música altamente sexualizada, por exemplo. A Luísa Sonza acho que tá até mais que a Anitta, eu não acompanho muito, mas enfim. Ou, por exemplo, os funks, tem funk, né, com letra... que tá no TikTok, etc, etc. Acho que a percepção popular disso, até em círculos mais elitizados, eu acompanho no TikTok, lá tem lá as filhas mostrando pra mãe, é sempre umas pessoas ricas, sabe, assim, olha mãe, os funk, a mãe, tipo, ai, nossa filha, meu Deus, que exagero, e tipo, é normal, o Elvis requebrou, tipo assim, deu uma mexidinha no palco lá, caiu no chão, e a galera queria cancelar a carreira dele para sempre, porque tava ligado muito mais com uma questão de que ele tava levando movimentos que eram atrelados à cultura negra. Então era uma coisa meio assim, você tá reafirmando a cultura dos caras que a gente defende que nem deveriam frequentar a mesma escola que o nosso filho, e você tá indo na televisão reafirmar a cultura deles, entendeu? Então acho que aí o conservadorismo em forma de censura, ele tava muito mais intenso. Agora, lógico, quando você tá... O Elvis nunca foi lá falar, tipo, fazer, por exemplo, declarar o voto num presidente, alguma coisa assim, né? Então, você vê que até evoluiu, é isso que eu tô querendo dizer. Tô dizendo assim, a Anitta vai no Twitter falar em quem ela vota, tal. Tem retaliação? Tem, mas... né, ela consegue fazer isso. Sim. E o Elvis até tem, eu acho que uma passagem com o Nixon, coisa assim, que ele não mostrou no... Ah, é? Uma passagem, uma parada bizarra com o Nixon que não mostrou. Cara, eu acho que sim, ó, mas eu acho que uma coisa interessante, porque o rock and roll sempre teve esse caráter de contracultura, mas a música em si, cara, a arte em si tem isso, né? É muito louco você pensar que não só o rock, mas, cara, toda a música, né, tem um potencial, tem uma mensagem. É um negócio louco, assim, tem uma mensagem de mudança. Você fala uma mensagem social ou política. Social, é perigosa. O artista é perigoso. E a música clássica? Boa pergunta, né? A música sem letra, talvez a música sem letra não tenha tanto... Talvez, né? Na época, por exemplo, dos escravizados, né? O batuque foi proibido nos Estados Unidos porque eles achavam, depois de uma grande revolução, que aquilo tinha a ver com uma comunicação dos negros. Mais porque é por causa da origem, né? E não pela mensagem da música em si. Eles achavam que eles estavam se comunicando. Ah, entendi. Era uma... entendi. Censuraram o batuque. Caramba, que doideira. Por isso que a música americana, a música negra americana, ela não tem batuque. Os negros tocam instrumentos de branco, clarinete, flauta, o caramba. E aí quando depois você juntou com a música, tem a caribenha, tudo onde juntou o batuque. Mas porque eles eram proibidos de batucar. Isso é uma loucura, né? Inclusive você falou disso agora, eu lembrei que tem um rapper que eu gosto muito brasileiro, chama Rincon Sapiência, e ele tava contando que ele foi pra África e visitou diversos países lá, porque tá tendo uma coisa de resgatar sons, tipos de sons, e não é nem só os instrumentos, mas é como se usa os instrumentos, como se tira certas percussões, etc, pra poder usar na música dele, e tem toda uma coisa rica, que foi meio que se perdendo pelo que você falou, né? Até, eu não entendo muito de música, mas até pela é o que você falou. Os instrumentos que tem aqui disponíveis são os que vão ser utilizados, né? E se esquece que lá, por exemplo, se fazia uma música usando outras coisas, outros instrumentos, etc. Então isso é muito legal. Mas você tava falando do rock e também pra mim foi muito chocante saber que o rock enquanto... Pode ser que eu esteja enganado também, mas pelo que deu pra entender, ele nasce primeiro como um estilo. Digo assim, tem uma estética do rock sonora que antecede esse caráter revolucionário do rock. Uma coisa é o rock enquanto movimento que depois virou esse rock meio punk, meio questionar o sistema, não sei o que lá, e outra coisa é o rock nascendo, que era só a fusão. Não, mas era musical também, porque você pegava o blues e acelerava. Então, tipo, quando você ouve Jerry Lee Lewis, é o blues acelerado. Então, mas eu tô dizendo que era só musical. É isso que eu tô querendo dizer. Primeiro nasce o rock, o estilo rock. Mas eu acho que o Elvis meio que trouxe isso, né? Tipo, ele juntou, então, esse estilo que ele começou a aparecer
a partir da fusão do blues, do gospel que tava aparecendo, e trouxe uma parada revolucionária, porque não só o estilo de você pegar uma guitarra, na época não tinha guitarra ainda, mas de você fazer essa música diferente, mas também da atitude, né, de roupa diferente, dele dançar diferente, então... E depois ele fez o filme meio que faz um arco mostrando que depois ele fez aquela música que, lá do especial de Natal, porque eu tô querendo dizer assim, o rock, é o que você falou, você associa rock com questionar o sistema, com revolução, tal. Esse rock dele, que era um rock muito mais soltinho, era um rock sócio, era um rock, né? Então aí depois essa parte de questionar o sistema, eu acho que ela veio depois, ela foi posterior ao Elvis, mas o Elvis começou ela, eu acho, com aquela música que mostra no especial de Natal, que ele falou, beleza, a gente vai ter que falar do Natal? Então tá bom, então eu vou questionar, vou fazer uma música mais questionadora, mais profunda. Mas depois, eu acho que depois teve a invenção da guitarra elétrica e várias outras bandas que vieram, né, rock and roll. E aí o rock meio que se... dissolveu em diversos estilos, né? Quando você volta para o rockabilly é muito parecido com o blues, que é aquele rock antigo já bem da época do Elvis, né? Então todo mundo num topetão, fazia esse rock and roll bem blues. E aí depois ele foi, acho que, criando várias vertentes, o rock and roll, né? Mas sempre com essa pegada de ter, se não me engano, a guitarra como seu principal elemento, de ter essa coisa de revolucionária, né? Porque antes, para você fazer música, você tinha que ser era uma coisa muito erudita, né? Era uma orquestra. Então a própria banda moderna, né? Ela foi uma abreviação da orquestra. Você pegar a bateria é uma abreviação da parte percussiva da orquestra. É muito louco. Você pegar o nosso baixo de 4 cordas é uma abreviação dos baixos da orquestra, que são os instrumentos que fazem a parte grave. A guitarra, e aí você junta tudo, é uma mini orquestra, digamos assim, vai. O mínimo possível para se ter uma música decente, mas isso foi uma organização que depois do Elvis, o Beatles também fez, que foi pegar, o Beatles quando começou super caretinho até, porque pra você se apresentar nos lugares você tinha que estar de terninho. I wanna hold your hand, todo mundo bonitinho. Mas ali, mesmo assim, aquele corte de cabelo deles era revolucionário. Eles queriam se soltar, eles estavam se comportando, né? Tinha sempre essa sensação. É difícil entender, né? Você fala, como é que eles eram revolucionários com aquelas carinhas de bebezinho tocando? Era pra caramba. Né? Aquilo era revolucionário. O mesmo Elvis dançando, pra mim, aquilo, eu nunca entendi que aquilo era de tão revolucionário. Então, eu achei que o filme ele é muito bom por conta disso, assim, focando mais no filme, o que eu queria falar, assim, é que, primeiro, eu gostei dessa história, da gente pegar o cara, o filme faz uma estética pro cara, que é de vilão, assim, ele tem, né, aquela cara meio de, tipo, fumante que domina, né, eu vou controlar sua carreira, tal, né, eu sei um segredo, eu sei um jeito de fazer você fazer sucesso. Achou legal, traz um mistério pra, você não sabe direito pra onde que vai a coisa, né, tal. Lembrou da Britney Spears. Sim. Porque ele ficou tão vilão nesse filme que ele falou, nossa, eu ouvi falar há pouco tempo do empresário louco. Mas eu entendo que ele tem um estereótipo de vilão, mas conforme a história vai avançando, pelo menos eu saí do cinema e falei assim, porra, vilão por uma parte, mas pela outra não. O cara manipulou a vida inteira, ele não deixou o cara ir pra fora do Brasil. Isso, essa é a parte... Brasil é ótimo, nos Estados Unidos não, essa é a parte zoada, né? Mas eu acho que o que o filme passa aqui no início da carreira foi a melhor coisa que poderia ter acontecido com o Elvis, e no final foi a pior de todas. Porque o cara, né, tinha essas limitações e etc. E assim, acho que o filme é legal por causa disso. Gostei da montagem frenética que o filme tem. Mas em especial o que eu mais gostei do filme foram as atuações. Tirando a atuação, por mais que a caracterização do Tom Hanks esteja inacreditável, o papel dele não tem muitas dimensões, porque ele é meio vilão. Acho que ele tá sempre ali meio naquele mesmo... Eu volto com um questionamento que as pessoas podem me matar se elas quiserem, mas se vai pegar o Tom Hanks e transformar num tiozão, por que não pega um ator tiozão? Não, de verdade, ele é tão bom assim, o Tom Hanks, lógico que não, né? A resposta é marketing, mas assim... O Tom Hanks é tão bom que precisa vestir ele de um senhor idoso, obeso. Por que não contrata um ator idoso? Minha crítica, né? Porque tem que transformar sempre o cara em... Não é verdade? Não, em todos os biotipos possíveis. Faz sentido, até porque, por exemplo, o ator que faz o Elvis, até me fugiu o nome dele aqui agora, que tá inacreditável, na minha opinião, inacreditável no filme. Achei que ele tá muito foda. Tá muito melhor que o Rami Malek, por exemplo, no outro. Claro, meu Deus. Parece cosplay do Brechó. Eu acho que, como já ia ser um ator e uma atriz ali, o casal principal, que
são famosos, mas eles não tinham feito grandes, nossa, uau, meu Deus, que fez assim um filme, né, de bilheteria absurda. Então acho que pode ter sido uma coisa bem de marketing mesmo, trazer o Tom Hanks. Fala, não, beleza, temos um elenco estreladíssimo e um elenco que é novidade. Sempre você transformar o cara, é importante, né? Não, mas nesse em específico, né? Sim, Porque você tem personagens que são feitos por atores, personagens principais por atores que não são tão conhecidos ainda. Sim. Então, Mas eu questionei a mesma coisa com o Vice, certo. também do Dick Cheney. Quem que foi aquele ator que também transformaram ele no Dick Christian Cheney? Bale, né? Christian Bale. Porra, cara, não dava pra pegar um tiozinho, meu. Não, porque eu acho que às vezes, quando é o personagem principal, o cara vai ter que entregar uma atuação absurda. absurda. Eu lembro aqui meio da nossa televisão, das novelas, parece, entendeu? Sempre era o Tarcísio Meira, Mas o tipo... Dick Cheney, ele fez muito bem, né? mas é Star System. Não, tudo bem. Sabe o Star System? É o sistema de Hollywood Sim. de estrelas e que você tem que macetar a mesma Eu galera acho que a gente é copia questionável. aqui, que a gente copia aqui, né? Não Acho que é bem questionável mesmo. Eu acho que tem atuações que saem incríveis. Por exemplo, essa do Vice, eu gosto muito da atuação do Christian Bale. É o Christian Bale mesmo, eu tenho quase certeza que que fez, né, o cara. Que tá eu todo... não sei se é o Christian Bale, não. Será que eu tô falando besteira? Deixa eu ver. Porque o Christian Bale faz aquele filme onde ele é o maluco apostador, grande aposta, não tá confundindo? Não, ele também faz esse filme. Christian Bale, tá certo. Tá bom. Dick Cheney. Olha lá como mudaram completamente, cara, a gente não sabe nem quem é o ator. Então, mas a atuação é muito boa. Mas assim, sim, acho que poderia buscar atores. Agora, esse filme, ele fez um misto, né? Ele pega, eu acho que, por exemplo, pegar um cara que não é tão famoso assim pra fazer o Elvis, porra, ousado, né? O cara foi lá e pegou um ator. Cara, eu demorei um tempo pra convencer, de verdade, que era o Elvis, porque é um pouco diferente do Elvis. Mas, cara... Você não acha legal aquilo da gente não ver a cara do cara direito e aí só tem um momento, você meio que conhece o Elvis junto com a plateia? Eu achei isso uma sacada legal. Achei, mas no final mostra as imagens originais do Elvis, né? Eu acho isso muito legal, né? A diferença pro do Rami Malek é que ele faz perfeito e esse no final corta pro Elvis de verdade. Eu acho muito melhor assim. Isso, só que o que eu percebi, cara? Assistam depois o filme com esse cuidado. As poucas cenas que mostraram do Elvis de verdade, mano, ele tem um brilho que o ator não tem como chegar, entendeu? Assim, porque, né? Não, mas cara... Então por isso que ele nem tenta, eu acho isso ótimo. Não, mas posso te falar uma coisa? O ator não faz um Elvis feliz. Ele é um Elvis deprimido, um Elvis com problema. No começo sim, bro. No começo, mas as poucas cenas que aparece do Elvis antigo, até o Elvis gordinho, ele sorri. Ele termina de tocar o teclado e ele tá destruído. Ele tá fudido nas drogas, mas ele dá um puta sorriso que você vê que ele tá amando aquela parada. E aí corta depois pro ator, depois volta e assim, as pequenas cenas do Elvis, ele está sorrindo e o ator não sorri o filme inteiro. Mas eu acho que o ator, por exemplo, quando ele tá fazendo aquele show e ele tá acabado... Não, mas quando ele tá fazendo o show e ele tá acabado... eu acho que o filme ele tenta ficar fazendo esse desenho de... Ele tá numa situação de bosta, mas quando ele tá no palco, ele adora o palco. Isso, mas é que... Assim, eu acho que ele... Não, você vê que é mais difícil imitar a vida, né? Porque quando você vê os pequenas cenas de alguns segundos do Elvis nesse show, ele mostra, ele dando um sorriso. Sim. Um leve sorriso. Ele tá lá loucão, ele dá um leve sorriso e fala, nossa, ele tá curtindo apesar de tudo. E o filme não, alguém tem que explicar, alguém tem que falar. É difícil no filme mesmo. Ainda tem que pegar um cara completamente diferente, né, o Rami Malek botar o dente, não dá pra fazer um casting, achar um cara igual e treinar ele como ator, é outra escola, né, de atuação. Talvez seja pra um papel que você tem que entrar, né, e virar outra pessoa e tal, Fátima psicologicamente. Toledo, dá 3 tapas no cara, já era. Biodinâmica. Pode ser. Mas eu gostei muito do ator principal. Muito. Me convenceu. Lógico, quando ele aparece a primeira vez, você fala, nossa, que cara estranho. Mas o Elvis, ele tinha... Quando mostrou as imagens originais, eu pensei justamente isso. Nossa, mano, o Elvis, ele era meio bizarro, assim. Ele era meio... Sabe, ele era todo montadão, assim. Ele tinha uma cara de... Não sei, ele era... Mas ele era extremamente magnético, assim, que o ator, eu acho que não deu conta. Só de... No caso do Freddie Mercury... A impressão que dá quando eu vejo os vídeos originais do Freddie Mercury é que ele é maior do que o Rami Malek mostrou, ok, mas tipo, não dá a sensação de que ele é mais incrível, mas o outro, agora falando, ele é muito, o Elvis era muito magnético, era muito incrível mesmo. Entendi. Essa é a sensação, assim, de ver depois os vídeos dele, de falar assim, puta, sempre vai ser uma caricatura. Será que não dá pra pegar as imagens originais do Elvis e trocar a cabeça? Tô falando sério, algum jeito que não pareça uma caricatura da Broadway, um show da Broadway, onde, tipo, tá meio parodiando. No final parece, tá ligado? Tipo, Elvis parece, o filme do Elton John é o que menos parece, o mais artístico, que menos parece, talvez, caricatura, mas eles são meio caricaturas. Dessas 3, a que eu mais gosto é essa, é do Elvis. É do Elton. Do Elvis. Do Elvis. Esse último aqui foi o que eu mais gostei. Do Elton eu gosto dos figurinos. Do Elvis eu não entendi por que pegaram leve nos figurinos. Eu tinha a impressão que ele era uma Barbie louca com os figurinos mais incríveis. Acho que não pegaram leve, não.
Cara, o figurino preto dele, ele de terno não mostra. Por que não mostra ele de terno? Mostra ele na televisão. Não mostra ele de terno preto. Mostra só a figurinha dele quase começando, chega o cachorro, corta. Então, não Não mostra... mostra ele dançando, não mostra ele cantando, né? Não mostra ele de terno. Eu queria ver ele de terno, como é que ele ficou ridículo. Entendi. Não mostra. Eu fui ver depois no YouTube como é que ele cantando pro cachorro. Engraçado. Porque não mostra. Então, não sei, achei engraçado. Aquela roupa de couro é legal, aí aparece uma roupa branca, mas nem sei. Tem a azul, tem a a branca, rosa. tem a rosa. Ah, não sei. Achei que ele era mais Barbie. A do Elton John, nossa, é incrível. Do Elvis, achei, tipo, que no filme você fala, pô, ele é um cara que usava umas golonas, tá ligado? Mas, tipo... Mas eu acho que... Mas você olhou na biografia pra ver se ele realmente usava outras roupas muito mais extravagantes do que as que apareceram? Eu tenho a impressão que as poucas imagens que eu lembrava do Elvis, ele era meio Walter Mercado, exageradaço, assim. De joia. Eu tinha essa impressão também, mas eu acho que também a gente avançou muito no tempo, né? Hoje em dia tem coisas tão extravagantes que a gente talvez tenha... Eu, criança, lembrava de um Elvis extravagante. A gente lembra da caricatura do Elvis, né? Sim. Eu nasci, né? A gente nasceu um tempão depois, a gente só vai lembrar da caricatura. Mas eu não... enfim, o que eu achei legal desse filme, assim... Tem coisas que eu não gosto, principalmente alguns diálogos, assim, a relação dele com a esposa, tem coisas que eu acho legais, mas tem alguns momentos também que eu acho que ficou meio canastrão, assim, sei lá, não curti tanto. Eu vou fazer xixi, tá? Continua falando. Tá bom. Eu tô te ouvindo. Pode ser. Mas eu acho que esse filme, ele tem uns méritos legais, assim, porque eu acho que você tem dois caminhos, né? Ou você vai fazer uma coisa que é o que quiseram fazer com o do Freddie Mercury, que é simplesmente tentar retratar o cara como ele era na vida real e tentar fazer um filme que seja quase uma biografia. Então o show vai ser idêntico, não sei o que lá das quantas. Ou você vai fazer um filme que ele tem uma identidade própria, que ele tem uma alma que não é simplesmente tentar fazer a reprodução do que foi os shows reais, ou uma reprodução do que foi a vida do cara ali num período, né? Que é o que esse filme tenta fazer. Eu acho que ele consegue muito bem. Ao invés de copiar exatamente a estética, a imagem, um por um ali, você vê o filme e falar, nossa, estou vendo um show do Elvis. Não, ele tenta pelo menos chegar no que era o Elvis através da sensação que o filme passa e da atmosfera que o filme passa. Então, acho que esses são dois caminhos possíveis. E acho que o caminho de tentar fazer exatamente igual... não, vamos fazer o Freddie Mercury um por um real e o filme vai ser quase você vai ter a sensação de que você estava no show real. Esse é um caminho de tentar um realismo. Mas os americanos eram muito sinistros quando eles levavam a sério o showbiz, coisa assim, porque o cara ia fazer 14 shows, um por dia, ele tomava uma injeção pra dormir entre os shows, tipo, essa história tem um médico particular, só dá merda, né? O Michael morreu também, assim, né? Então, tipo, o cara tinha que dormir, ele precisava de uma injeção. Eu acho que hoje em dia as pessoas não têm isso, os famosos, porque a tecnologia virou remédio. Você toma um remédio pra acordar, um remédio pra dormir, um antidepressivo, um Vivanzo, um Rivotril, é sério. E antigamente devia devia ter um médico pra te colocar a injeção. Porque é muito bizarro, né? Mas eu acho que os grandes artistas, por exemplo, eu vi o documentário lá da Billie Eilish, e ela tem, né? Tem um cara que, lógico que não nesse nível, né? Porque ela não tem, até onde eu sei, não tem problemas com vício, né? Pelo contrário. Mas ela tem, por exemplo, ela tinha uma dor nas costas e já junta uma equipe médica e fica lá o dia inteiro e vai no quarto e faz massagem e tal. E na Califórnia tem umas piras de vitamina que você toma, que eles dão no sangue. Então os artistas de Hollywood que tem grana tomam umas vitaminas. Cara... Mó doideira, né? Mó doideira. Mas é usar o corpo do cara como, assim... A quantidade de vezes que o cara subir no palco é a quantidade de vezes que a gente pode lucrar com ele. Sim. Então a gente vai tunar esse cara e usar... o cara já tá meio perdido nas drogas mesmo, então já que ele vai se destruir, a gente que também aproveite o quanto dá, sabe? Eu acho que é meio essa lógica. Uma pergunta de pobre, Rolar, que eu fiquei na dúvida. Ele passou a lua de mel no avião do Frank Sinatra, no jatinho, ele e a mina dele, né? Certo. Como é que é isso, velho? Passou dentro do jatinho? Eu não entendi o filme isso. fala isso. Você que não tem medo de avião. Acho que eles usaram o jatinho pra ir pra algum lugar, né? Não faz sentido. Ou faz amor dentro do avião, porque eu ia morrer de medo. Não, faz amor... Não, pode até fazer amor dentro do avião. Não vai sujar o avião do Frank Sinatra. Do Frank Sinatra, lógico. Passar o pau na cortina. Não pode, mas... plastifica, né, os estofados todos. Nossa, que louco. Mas eu acho que não, né? Acho que eles foram pra algum lugar, Bruno, com o avião. Ele prestou o jatinho pra lua de mel. Agora eu entendo. Não, tô muito maluco, né? Não, falei, eles vão dar uma volta de jatinho... Tô imaginando um serviço, né? Nossa, lua de mel não é no helicóptero. Você queria contratar, na verdade. Você achou muito legal. Você falou, caramba, que legal isso, cara. Existe? Eu tenho medo de avião, nem ferrando. Eu falei, não, eu nunca transaria num avião. Que loucura, pra que é isso?
Não, emprestei um avião pra vocês fazerem a lua de mel de você. Ah, bom, é pra chegar em lugares incríveis. Né? Acho que é pro Eu não avião, tenho é pra você ir pra noção, algum cara. lugar. Pobreza é foda, eu não tenho noção. Como é que funciona isso? Entendi, Bruno. Bom, olha, eu acho que a gente vem de uma safra aí de filmes... Estão tentando bastante, né? Pegar os artistas da música e fazer filmes dos caras. Cara, eu achei que teve uma parada também que muita gente fala hoje, que os artistas hoje, eles sofrem o problema do empresário. A gente viu hoje, né, até com a Britney Spears. Mas Teve o Luva de Pedreiro. Luva de Pedreiro, né? não. Pô, cara, é um problemaço. Mas se você assistir no filme, vê que esse problema é tão antigo Sim. quanto a invenção do artista e dos fãs. De ter alguém se aproveitando disso, né? De ter alguém que pega essa pessoa, que descobre. Então é muito louco isso, porque o cara dependia muito do empresário dele. E parece que o empresário só se livrou de ser preso porque ele abriu mão da parte dele da herança. Olha que doideira. É. Caramba. Ele virou tipo um cara pobre. Ele falou, beleza, eu abro mão dos espólios do Elvis E não sou preso. em troca de não encana. De não responder legalmente. Judicialmente, Caramba, que doideira Que isso, doideira, né? Uma história muito louca. Esse cara, aparentemente, ele não tinha nem cidadania americana, ele não tinha, Então, não tinha nada. O filme não fala, eu pesquisei também, não achei o que era esse cara. É que não porque- se sabe, eu acho. Acho que Porque ainda é um o filme mistério. não mostra, pelo que eu entendi, né? Porque eu preciso assistir 2 vezes, às vezes, o filme pra entender certos detalhes, não sei, a galera. Que é tipo assim, ele devia dinheiro pra uma máfia, uma máfia. Não, pra cassino, né? Puta, cara, eu entendi que ele devia de dinheiro... Não. Ah, não, foi só pro cassino e o Ele cassino... devia pro E dono o do cassino cassino. falou o quanto... Você lembra que tem uma cena lá que o dono do cassino, ele tá numa mesa, assim, é uma cena que bem explica isso, é uma só. Que ele tá lá, Ele o cara fala, tá a gente colocando sabe as de onde cartas. você veio. Ah, não, ele tá. Mas é que antes é assim, né? Ele tá lá numa mesa, ele fala, mais uma carta. O cara fala, eu não posso. Que acabou porque o chefe não deixou. Eu não dei Aí os caras crédito, vão lá, né? puxam ele pra uma sala e falam, você já tá com uma dívida muito grande, a gente tá com medo de você não conseguir pagar e a gente foi puxar teu histórico e não tem histórico. Ele era viciado em jogo. Então ele ficou devendo. Eu entendi que ele tinha uma dívida que ele ficava tentando pagar e não conseguia, né? Porque ele jogava mais e mais. E o que eu entendi é certo que ele não ganhava nos shows. No show ele tinha que pagar uma comissão pro cara. Então ele começou a inventar venda de almofada, venda de boneco, que era onde ele conseguia ganhar, ter uma lucratividade maior. Isso no começo, bem no começo, quando mostra aquela cena deles comprando a casa, já mostra que ele Sim. foi um cara que, inclusive, pelo que o filme me deu a entender, ele foi um dos primeiros caras a ter essas ideias. Sim, né? a fazer o No merchandising. Não tinha isso do artista ter uma almofada com a cara dele, de você comprar uma capinha de celular com a cara da E pessoa. é sensacional, né? Que ele fez o I Love Elvis, I Hate Elvis. E ele mesmo vende os dois. É muito bom. Genial. Ele explica por quê, é muito Genial. bom. Ele, cara, as pessoas vão odiar. E quanto custa o ódio? Nada. Deixa a galera falar mal, tá? Mano, é absurdo, cara. Não é muito bom? É muito bom. Então, E assim, o Rolandinho, o marketing artístico, o gerenciamento artístico é uma arte. nasceu de um ilusionista, Aham. velho. Tá? Por isso que o negócio é foda. E o primeiro grande empresário, ele acreditava que todos os artistas eram ilusionistas. Aham. Então que no fundo... Que deixa você com um sorriso no rosto e ser R$1 no bolso, né? Exatamente. Então no fundo Ele fala isso. ele acreditava que, tipo, ele entregava uma arte e ele tinha que rapelar Aham. o cliente. Você paga essa entrega, né, que a gente faz de alguma forma. A gente vai te enganar, vai te iludir, né? Não enganar, é iludir. Tanto que assim, cara, ele fez uma parceria primeiro com o exército, que é muito bizarra essa história, né? O cara tá bombando e de repente, mano, mandam ele pro exército, tipo... Não fez uma parceria, né? Ele rebolava no palco, Não, mas iam prender Mas o não cara. fala isso no filme, ele fez uma parceria onde... Ah, até? Onde, tipo assim, deram pra ele uma vaga mega especial, aonde ele ia passar 2 anos tocando pro exército. Pras Forças Armadas. Então, mas é porque ele tinha que servir, entendeu? Ele não tinha servido Sim, ainda. sim, calma. Aí o empresário dele falou, que vai tocar de graça 2 anos? Os caras tão loucos? E mudou o esquema dele porque queria que ele tivesse uma experiência e botou ele não pra tocar, pra ter outro cargo. Miou esse esquema. Essa parceria onde ele ia simplesmente legal. tocar 2 anos. Que doideira. Por grana, ele ia preferir tocar 2 anos pros caras, né? Sei lá, né? Não sei, mas ele era tão ganancioso que ele falou, não, que os caras querem... E os caras devem ter pensado, você imagina que legal? Um exemplo, se a Anitta tivesse que servir, assim, né, esse universo. Não, a gente tem 2 anos de show da Anitta pra todas as forças armadas. Aqueles velho brocha, ia ser animal, tudo tendo que comprar aumentador de pênis. Muito bom, mano. O seu mundo ficcional é sempre É muito isso, interessante. cara, é um universo paralelo que eu Sim. sonho, né? Porque eu lembrei dos artistas de K-pop também, que param pra cumprir o alistamento. No caso ali foi um castigo quase, mas eu fiquei imaginando, mano, imagina esse cara morre na guerra, velho.
Só que não, ele foi num esquema... Foi no esquema todo protegido, porque ele já era uma joiazinha americana, ele tava bombando muito, Claro. ele fazia um sucesso absurdo. Só que ele remolava... Só que por ele não ter o estereótipo de, o bom jovem americano, tal, não, vai lá servir, vai, né, tipo, se você é um homem jovem americano padrão. Não é a Você Anitta, é vai tipo lá- a Tatizaki, assim. É a versão meio... Como é que é? Tô zoando. Não entendi o paralelo da... É, porque a Tadzak serve o exército, não entendi. Não, é uma versão meio underground, assim. Entendi. O... As referências são ótimas, um abraço, Tadzak. Roland, você não conheceu o MD Chef, né? Hum? Eu vou te apresentar o MD Chef, que é um expoente aí da música agora do trap. E eu tenho ouvido, tenho gostado demais, é um personagem incrível. Um abraço aí pra MD Chef. Não conhece? Não conheço o MD Chef. Então depois eu vou te mostrar. Falando de Elvis, lembrou do MD Chef, hein? MD Chef deve ser brabo. Mano, eu curti, velho. Gostei. Ele tem tudo pra bombar, velho, pra ser um moleque. Ele não bombou? Já bombou no coração do mundo. Já bombou, não. Qualquer vídeo. Garoto. Eu quero dar corte. Qualquer vídeo que você faça, como por exemplo, 10 curiosidades ou 5 curiosidades sobre o MD Chef, 3 milhões de visualizações. Qualquer. Você vai fazer então, vai conseguir 3 milhões. Eu vou cobrar. Vamos tentar, né? Vamos tentar. Tá. MD Chef. MD Chef. Vou pesquisar. É um cara que fazia batalha de rima. Moleque da quebrada. Aham. E aí, tipo, ele bombou hoje. E é legal, ele tem uma voz diferente, ele tem um papo diferente, ele gosta de uísque. Ele é um personagem, dá pra você ficar falando as falinhas dele. Eu tô Entendi. tchutchuco, hein? Você tá tchutchuco. Eu sei quem é esse cara. Você sabe, né? Já sei, Ele tem vários imitadores. E Já os sei. imitadores são melhores que ele. Aí os imitadores, tem vídeos na internet, só pra você ver como ele é um personagem. Dos imitadores passando trote. Ou ligando pros lugares falando que é o MD Fingindo que é Chef. ele, aham. E pedindo coisa de graça e a galera pira que é o MD. Aí um dia ele conta que uma mulher encontrou ele no aeroporto e falou: Nossa, você é o MD Chef, aquele cara que passa trote com as pessoas. confortável, né? Exatamente. Aquele... Sou, como é que é? É o... Banana de luxo. Eu não sei, eu não lembro. Sou... Mas não é bom? Você gosta do Rincon? Eu achei um moleque bom pra caralho. Ele é tipo... Por quê? Porque ele, como ele era de batalha de rima, ele é um moleque muito bom. Falar que ele nem escreve as músicas dele, que ele tem tudo de cabeça. Que da hora. Então, tipo, é um moleque diferente, é legal. É legal pensar que tem vários Elvis por aí, que são essas pessoas que nascem... Eu acho que o Brasil conseguiu criar um bom... Digamos assim, uma boa incubadora de Elvis, no sentido de que hoje em dia, com a internet e com a popularização também dos equipamentos pra fazer música, né? A gente teve lá o exemplo do menino que fez a música no celular lá, que fez o beatzinho lá daquela música que bombou muito, um funk. Eu acho que aqui é um bom exemplo de um país onde, obviamente, é muito difícil o acesso, mas você também tem muita música, vamos dizer assim, entre muitas aspas, marginal, ganhando mainstream, né? Sim. Justamente por causa desse mecanismo. O cara faz a música, às vezes ele é uma pessoa de favela da quebrada, e essa música bomba na internet, bomba no TikTok, bomba Mas é muito no difícil, YouTube. cara. Porque se já é difícil pra quem tem grana, pra quem não tá na quebrada, com dinheiro, com a família investindo, e tem muita gente assim. Mas nunca foi tão fácil. Sim. Mesmo sendo muito difícil, sim, né? mas mesmo assim é foda. Mas eu achei interessante ele falando que o trap tá fazendo pela galera o que o rap não fez, e que é um movimento... Perdão, sou sou eu. É só porque é isso, quanta gente, né? Hoje em dia você tem que ser o Elvis e você tem que ser o empresário. No meio de tudo, não tem ninguém mais tão dragão em cima da sua carreira, mas você que tem que gerenciar ela. O que eu achei interessante, só porque a Lacoste contratou, não sei se foi o João Guilherme, ou se foi o Irmão da Jade, um modelo desse, um moleque desse, Uhum. pra ser o garoto propaganda da Lacoste. Aí rolou um protesto em rede social, e aí chamaram o MD Chef, porque ele tem uma música sobre a Lacoste, ele é o rei da Lacoste. Porque eu tô chique e confortável. Eu E- lembro. e- Sou... E porque quem usa a Lacoste, lembrar. quem usa a Lacoste pra caramba é a galera da quebrada, vai botar um moleque playboy que não usa, então tipo, ficou meio esquisito. E aí a marca chamou ele, então achei legal, cara. Porra, muito, muito foda, Mas ainda né? não é mainstream, cara. Tô dizendo isso porque eu quero ainda ver ele bombar pra caramba, quero ver ele, tipo, no Luciano Huck, o cara tirando um sarro com as frases dele, porque ele tem isso. Sabe aquele artista que você sabe que não é um personagem? O cara, mano, Aham, o ele cara vive é aquilo daquele ali jeito, mesmo, ele é aham. maluco daquele jeito mesmo, tenho certeza. Que foda, que foda. Bom, as coisas que eu tinha pra falar sobre o filme do Elvis, eu acho que eu já tirei do meu coração, Bruno. Eu coloquei 3 músicas do Elvis na minha playlist e tô ouvindo Elvis agora. E tô gostando do que eu tô ouvindo. E achei que esse filme tem uma trilha sonora absurda também, né? Porque pegou, por querer fazer essa justiça com a origem do Elvis, colocou muitas músicas também, né, de soul, da hora, assim, tal, que eu tô... Eu não achei não, cara, eu achei Não que gostou? Não sei, cara, O preciso Bruno não entender. gostou do filme. Não, gostei, eu preciso entender a trilha sonora, o que aconteceu. Ele Porque não quer falar. Não, porque em vez da trilha sonora ser recheada de clássicos do rock, do blues antigo, não. É uma mistura de um beat, que eu não entendi o que é. Eu tô totalmente ignorante aqui, mas
Mas é misturado, é um... Deu uns, Às vezes entram músicas várias contemporâneas. vezes entra uns Tupac, mas podia ser nossa. Podia ser a gente não falou nela da Mama Rosetta, lá da criadora do rock and roll, como que é o nome dela? Que Rosetta... aparece, né? Sim, a Rosetta Tarp. Vou lá só pra falar que apareceu. Que inclusive tem um vídeo no YouTube muito legal dela fazendo um show numa estação de trem. E, meu Deus, é muita vibe. É muita vibe. O blues, ele lembra muito a galera do reggae. Que a música com vibe. Mas eu discordo de você que só apareceu, pôs lá. Pô, Ah, aparece pra caralho. exato. Aparece o menino cantando a música quase inteira lá. E o Elvis assiste e fala: caramba, eu queria colocar no meu show. O cara fala: porra, põe então, porque ele não vai conseguir fazer sucesso sozinho com a música. Ser um filme da Rosetta que... Não, mas daí faz o filme da Rosetta, né? que comenta do Elvis. Não, mas você pode emplacar essa ideia. Mas vamos fazer o filme da Rosetta, você acha que não? Então, tudo bem, mas aqui dessa vez era o filme do Elvis. Eu entendi. O Homem Branco primeiro, aqueles lá, né? Vamos mitar aqui. Mitou. Mitei aqui. Mas aí, não, eu digo isso porque essa foi a crítica. De começaram a falar assim, não, o Elvis ele vai ser cancelado, cara. Aí eu achei muito legal que a galera mais velha, que viveu, né, um pouco mais, falou, gente, vocês estão malucos? O Elvis, ele já nasceu cancelado. Cancelaram ele um monte de vezes. Já, agora vocês querem cancelar o Elvis, que novidade, né? Eu até Ninguém acha que ele é bonzinho. Vi gente falando que talvez o Elvis hoje em dia ele ia ser acusado talvez de apropriação cultural, né? Porque ele simplesmente pegou as influências raciais mesmo, né? Tipo, de música que tinha uma profunda relação com a etnia e se apropriou daquilo pra caramba e popularizou muito. Então acho que levanta também um questionamento a respeito disso, né? Da gente talvez ver benefícios em a gente, digamos assim, assimilar algumas características, porque isso também traz a galera junto, né? Mas a nossa história da cultura pop sempre teve a ver com o apagamento da cultura negra, tem toda uma, né? A nossa história tem Então, a ver mas você com acha isso. que o Elvis fez um apagamento da cultura negra popularizando? Eu acho que ele fez, mas ele não teve culpa. Se não fosse ele, teria ele sido fez? Não, eu acho que rolou, mas ele não teve culpa. Seria outra pessoa. Porque estava num momento onde as pessoas não queriam que tivesse uma segregação, não queriam que tivesse união, separava escola, separava tudo. Então, naquele momento, para as pessoas, para os caretas lá, para eles faziam sentido de fazer isso, né? Tá em a ver com o tipo de pensamento idiota daquela época. Sim, mas quando ele bombou também as influências dele, entendeu? E a questão toda era essa, né? Não, tanto que falam até hoje que ele é o rei do rock, ninguém lembra quem é a Sister Rosetta. Não, calma. Respira, militante. Eu tô Não, falando tô falando pela música no mesmo. filme mostra que os caras falavam, não queremos o Elvis rebolando porque isso é coisa de música negra. Isso é também, coisa de... Então, se ele bomba com essas características, também difunde mais essa... Depois, quando alguém vê, por exemplo, essas características de outras músicas, depois do Elvis, ficou mais normal. Ficou uma coisa, não, beleza, vamos aceitar isso aí, porque... Pergunta por que os músicos brasileiros normalmente não querem gravar funk. Porque acho que é música da favela. É muito parecido, é isso que eu tô dizendo. Só mudou o tipo de música, só mudou mais porque eu brinquei, Anitta é nosso Elvis. Porque é isso. A partir da Anitta, as pessoas começaram, então eu vou dar um exemplo aqui, né? Então, a Anitta ajudou. A popularizar o ritmo funk, que era conhecido como um ritmo da favela, dos negros. Cara, é muito louco como o preconceito continua, né? A gente continua muito preconceituoso ainda, e a música, ela é um jeito de ilustrar isso que a gente passou, né? Se você for vendo a história da música, o Fruto Proibido, Strange Fruit, da Billie Holiday, cara, era uma música que ela não podia tocar. A história dela é muito louca, que é parecida. Ela não podia tocar essa música em lugar nenhum, porque ela conta a história de uma árvore onde os negros eram pendurados, e aí se ela tocasse, a polícia vinha, ela tocava, foda-se, ela tocava mesmo essa música. Na turnê dela pelo Sul, ela tocou a música, até que meio que tipo, e um cara perseguiu ela, um policial, até que ela morreu meio que sob as mesmas circunstâncias do Elvis, assim, tipo, tá bom, velho, então... entrou na heroína de cabeça, tudo, e morreu velhinha com 40 e poucos anos. Eu falo velhinha engraçado porque... ela tava acabada. Não, cara, porque tem uma matéria de jornal, Rolandinho, do começo do século passado, tipo, acho que era nos anos 40, 30, 20, tá vendo? No máximo nos anos 20, depois dá uma olhada aí, galera, que fala velhinha de 40 anos é atropelada. Porque a expectativa de vida era muito menor. As pessoas eram velhinhas com 40 anos mesmo. Então, tá vendo? Você ainda teve... Olha só você. Não, o Elvis ainda morreu pode com 42, pra mim era um tiozão. Você vê como é que é, né, Bruno? Eu tô nos 20 ainda. Ai. Mas é isso, Bruno. Você tem mais alguma coisa pra tirar do seu coração sobre o Elvis? Podia ficar aqui conversando horas, cara, com esse povo bonito, mas não tenho, não. Então, pra gente encerrar, eu recomendo o filme, achei legal, acho que dessa safra aí de filmes de biografia, pelo menos esse tem uma identidade, ele não tenta... Claro que o Rocketman também, mas ele não tenta ser simplesmente uma simulação do que foi a vida do cara. Acho que ele tem linguagem, brinca, acho que tem uma coisa lá interessante. Eu particularmente gostei de assistir o filme, curti bastante, acho que vale a pena ser no cinema sim. Eu também gostei, achei legal.
Me entreti, gostei, adoro. Eu sou suspeito, adoro biografia de músicos. E recomendo que a galera assista o documentário Elvis também na HBO. Ah, é da hora esse documentário? Putz, super. Assim, cara, essa é um questionamento, assim, sobre esse filme e a crítica. Quando você vai ver um documentário, vai pesquisar a história do Elvis, é a mesma história. Você sai do filme com o mesmo conteúdo. O filme tem a missão de te passar a história do Elvis. Ou seja, não é um recorte de um pedaço legal pra você depois ir procurar sobre Mas ele. é que a questão é que esse filme ele não passa a história, tipo assim, Passa, os principais pontos da história do Elvis estão todos lá. Os pontos estão, mas o jeito que os pontos estão tem personalidade. O cara não fez um filme que nem o do Rami Malek. O do Rami Malek pegou só um pedacinho assim da história do cara e é uma simulação. Não, mas eles eu tentam não fazer tô julgando. idêntico. Eu tô dizendo que se você assistir o filme do Elvis... Você não precisa ver o documentário. Não, você vai saber a história do Elvis. E se você assistir o documentário conta a história, é a mesma história. É super legal assistir o documentário, porque ele conta a história, você vê tudo como rolou, a cara dele dos shows, as roupas são parecidas, é legal. Mas não é um recorte que a gente não conhecia. Se você assistir o documentário do Elvis, já sabe a história. É, a mesma coisa. Talvez as gerações mais novas, né, as minha geração, a sua, não conhecia tão bem. A geração dos novinhos como o Bruno... Não, a gente tem que fazer outro filme agora. Agora Hollywood tem que fazer um filme, tá bom, beleza. Mas como que virou daquele rock and roll pro rock and roll que é hoje? A gente quer saber, a gente entendeu como é que o rock and roll foi criado. Agora a gente quer saber como que ele se transformou nesse negócio que a gente ouve hoje. A conversa continua, né? Qual que é o próximo músico, então, que representa isso? Você que entende de música. Tem alguém? Porque eu acho que foi mais fragmentado depois, né? Não tinha uma figura mais tipo, o Elvis, né? Não, foram várias bandas, né? Porque depois você pega todas as Beatles, Rolling Stones. As bandas que se influenciaram com Elvis, que foram o rock and roll dos anos 60. Beatles, Rolling Stones, sei lá, toda a galera. Vai o The Who, sei lá, depois um pouco, né? A galera eu não sei, dessa eu tô época. chutando, na verdade, os nomes que eu sei na cabeça. A galera dessa época que pegou o que ele já tinha trazido e aí levou pra fazer o rock and roll, misturou com country também, tipo, porque o rock and roll teve várias vertentes, porque o rock and roll tá muito ligado, cara, não tem como separar isso o filme não fala, com a invenção da guitarra elétrica, que é um novo instrumento que traz uma nova sonoridade com, cara, uma sonoridade de revolta. Aquilo é um barulho, o rock and roll. Sim, ele é incômodo, né? Nossa, guitarra elétrica, distorção. Deve estar naquele corte de 4 horas, Bruno. Deve estar. Porque depois quando chega, por exemplo, o Jimi Hendrix, cara, a guitarra elétrica chega num nível... Quando você vê o filme do Elvis, você vê que ele ainda toca um violão elétrico, do blues, coisa assim, sim, ainda não chegou na Fender, na transição, né? Ainda não chegou nessa guitarra, porque pegaram isso que ele já fazia. Se você pegar o solo de guitarra, o de rock and roll, é o músico babando, né? Que a gente pensa... aquele transe, né? O transe, cara. Puta, isso ele inventou, eu não sabia. Isso vem do gospel. Não foi ele que inventou, ó lá. Ele viu na igreja... Esse filme é um desserviço. Não, mas não entendi. Não, eu tô aqui falando que, depois de toda essa discussão, tô aqui falando que o Elvis inventou o Trimelique, o Elvis inventou a Pombagira. Não, mas você tá falando porque você é tonto. O filme mostra que ele não inventou. Mas é o que fica. Você fala, mas o filme mostra que ele não inventou. Você fala pra pessoa, o Elvis não é o rei do pop. O que Elvis é? O rei do pop, entendeu? Mas ele é o rei do pop, não? Não, não é. Por que não? Ele foi chamado de rei do pop, você comprou... Não, ele é o rei do pop, o criador não é o rei. E o rei normalmente não é justo também, né? A palavra como rei não? Não. Às vezes o cara é rei, ele é o rei. Mas ele não foi escolhido, ele não é o cara que teve a ideia. Mas você parte do princípio que ele tem dinheiro suficiente pra ele não precisar se corromper, né? Então ele, toda a família do rei, são todas pessoas justas, boas. Não? A gente parte do pressuposto que todos os reis da história são pessoas justas e não, boas. Hoje a gente não parte, mas eles falavam isso, que eles eram bons. Eu acho que o Elvis é uma pessoa muito relevante pra música. É justo? Ele tinha pessoas que criaram antes dele? Sim, acho que tinha. E acho que o filme tenta mostrar isso, sabe? E quem é o nosso rei aqui? Roberto Carlos? Você viu o Roberto Carlos xingando o público, cara? Xingando o público? Nossa. Quando isso? Agora, cara, faz 2 dias, cara. Eu achei muito... Eu gosto mesmo do Erasmo Carlos. Não, calma, cara. deixa eu te contar essa história. Rolandinho é muito bom, porque parece aquele cara meditando, que vem alguém conversar e ele manda tomar naquele lugar. Roberto Carlos tá cantando. Como é lindo, como é grande o meu amor o por meu você. amor por você. Dá pra calar a boca, porra, filha da puta, dá pra calar a boca. Por você. Os caras começaram a discutir na frente do palco. Ele mandou, dá pra calar a boca, né? Se o bem e o bem existe, você pode escolher, coisa né? muito sinistra. Me lembrou aquele cara meditando. E aí vem alguém falar com ele xinga. Sensacional. Tadinho, cara, ele já tá mais velho. Tadinho, né? Acho que ele não xingou alguém em 80 anos, agora deu uma xingadinha. Eu acho que esses caras se inspiraram no Elvis pra caramba, né? E eu acho que ele é rock and roll, continua sendo rock and roll. Isso aí. Eu gosto do Roberto Carlos, das músicas dele, eu acho que é bem legal.
Eu Tem tô, muita tô coisa que eu brincando curto. porque ele é o rei do pop, aquele nosso Elvis um pouco, né? Ele é super inspirado, né? A galera da Jovem Guarda. É muito louco, que agora assistindo o filme, agora eu tô começando a conectar, cara. É sério, a calça boca de sino, a influência. Falava, mano, o que que esse cara com maquiagem de mulher, de boneca, com essas roupas todas... Tipo, eu tô começando a entender que todo mundo tava de terno, e aí realmente aquilo lá era muito revolucionário. Porque quando chegou os anos 60, os caras tipo o Rick Wakeman, uma galera, começou a usar umas roupas daquele nível Yes... Aí vamos falar aqui do Brasil, o secos e molhados, umas colanas. Você fala, não, o que que eles estão. Onde eles querem? O quê? Né? Tipo, eu não tava entendendo. Mas aí, quando você estuda a evolução da música, você tá estudando a evolução da moda, Tudo junto, dos né? costumes. Lógico, Pô, é lógico. super rico isso, né? Tá vendo? Então o Bruno gostou do filme também. Eu Abriu gosto- a mente dele. Não, você é louco. Você fala assim, você quer assistir uma cinebiografia de um músico ou você quer assistir um filme de herói? Para, velho, para. Foi uma delícia. Eu tô aqui conversando horas. Filme de herói eu não consigo entrar muito na vibe. E o mais Mesmo legal... eu adorando a cena que o Thor segura as paradas igual o comercial da... Igual o Van Damme no comercial da... Ah, tá. Da da Volvo, é isso que você tá Da falando? Volvo, é. É a única coisa que eu fiquei sabendo porque eu não fiz questão de assistir. Eu ia te falar que você falou do super-herói legal, né? Porque o Elvis, ele tinha uma ligação com o super-herói. Ele lia Amava quadrinhos, quadrinho, né? é. E ele queria ser o herói, e ele foi, né? E louco, né? Sim. Talvez as roupas dele tenha um pouco de... Fantasia, né? Quase uma fantasia de... Muito louco, muito louco. Qual que é o poder dele? Encantar as mulheres. O mais da hora é na cena, que é a melhor cena do filme, que é essa que ele canta a primeira vez, ele chega lá, ele começa a cantar, o cara fala, vai cortar o cabelo, sua bicha, alguma coisa assim. E aí depois ele começa a cantar e as mulheres piram nele. Sim. Então é uma questão de conflito de estética mesmo. Sim. Tipo, o homem padrão com aquela roupa, os homens achavam que ele tava parecendo um gay, alguma coisa assim. Mas as mulheres tinham uma percepção totalmente diferente, porque ele era descolado, ele né, era solto, tal. Jabironga balançando. A Jabironga balançava. Beleza. Cara, sabe qual que é a música de Natal dele? Que ele cantou no especial de Natal? Hum. Love Me Tender. Tô com um pouco de medo de você. O que é isso que tá acontecendo? Não entendeu a piada? Fiquem com essa, gente. Boa noite. Natal, come tender. Ah...